Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez aí com vocês com o nosso tema Fala aí, Pastor, né? Onde hoje iremos abordar um tema que foi sugerido, né, pelo meu sogro, e eu tenho esse privilégio, eu acredito que é um privilégio que muitos não têm, que é de ter o seu sogro, né, e a sua sogra como discípulos, né, como pessoas que você de certa forma cuida deles e eles têm você como um pastor. E eu fico muito feliz porque isso aumenta em nós também o nosso senso de responsabilidade para com eles, e que eu tenho certeza que o meu testemunho cada vez mais tem que ser evidenciado, né, dentro da minha casa, dos meus familiares, e eu tenho esse privilégio de ser reconhecido por eles como um homem de Deus, como uma pessoa que merece, né, de certa forma, o seu respeito e a consideração. E ele, assim como muitos outros, né, tem procurado adquirir esse hábito mais e mais de ler a Bíblia, e ele percebeu algumas quarentenas na Bíblia, né, devido a esse período que estamos passando aí de pandemia, onde a gente está nesse período de isolamento e tal, e ele percebeu algumas referências na Bíblia, algumas coisas na Bíblia. E ele estava conversando, pede lá para o pastor Luiz falar sobre as quarentenas da Bíblia, que a gente vê alguns relatos de quarentenas na Bíblia. E eu achei muito interessante aquilo, e eu confesso a vocês que é um tema bastante atual também na Bíblia, a gente parar para perceber que também existiram as quarentenas de Deus, vamos assim dizer, na humanidade, para cuidar da humanidade. Então, esse tema aí que foi sugerido pelo meu sogro, e iremos abordar nesse momento, meu sogro russo, né, assim conhecido, o José Temístocles. Então é melhor chamá-lo de Russo, é bem mais fácil. Então, obrigado aí, seu Russo, por esse tema, e eu acredito que vai abençoar muitos também que irão ouvir esse tema nesse momento também. Então, eu queria já encorajar vocês, sugiram temas, entendeu? Lógico, iremos filtrar, nós não iremos abordar temas no sentido de dizer questões, opiniões políticas e por aí vai. Não, acho que isso não vai, muitas vezes é bem mais destrutivo algumas vezes do que construtivo, e não é a proposta do canal. A proposta do canal é enriquecer, é crescer, é somar de certa forma, e esse tema, de certa forma, ele irá somar de forma especial a vida daqueles que nos ouvem. Então manda aí sua sugestão de vídeo, que iremos, né, no tempo devido, tá tratando cada um deles. Então, as quarentenas de Deus. A quarentena nada mais é do que um período que não é de 40 dias, vamos assim dizer, estabelecido por algum sistema da sociedade, né, sistema saúde, por assim dizer, que é um tema que isola as pessoas por um período de tempo, que está tendo algum agente infeccioso, e a intenção da quarentena é limitar, parar, vamos assim dizer, essa contaminação daquele agente infeccioso naquele momento. Mas o que é que tem a ver isso com a Bíblia? Eu quero dizer a você, querido, tem a ver tudo com a Bíblia. A gente vai ver alguns relatos, a gente vai ver vários relatos, na verdade, mas agora, para começar, eu queria destacar só um nesse momento, que seria aquele período quando as pessoas que estavam lá no Pentateuco, que eles tinham doenças infecciosas, de lepra, de outros tipos de pragas infecciosas, eles passavam por um período de isolamento, onde nesse período de isolamento era justamente para que a praga fosse dissipada, e assim ia. Então o tema quarentena na Bíblia é bem mais antigo do que a gente possa imaginar. Então existem vários relatos com o tema. Então eu fui pesquisar, eu confesso que me debrucei, busquei na internet sobre o assunto, e eu fiquei impressionado com a quantidade de números, agora eu vou falar exatos, de 40, 40, 40, que fica se repetindo na Bíblia, de períodos. E o fato é que a quarentena, o termo 40, ele é um tempo, alguns teólogos concordam com isso, que o número 40 na Bíblia, ele é um número que representa um tempo de preparação, é um tempo que representa um novo, é um tempo que antecede uma novidade. Então a gente vê que
a quarentena foi usada de várias formas por Deus. Então, quando a gente passa por algumas situações em que estamos sendo preparados por Deus, geralmente acontece algo melhor na nossa vida. Eu acredito que foi assim também na vida de muitos aqueles que nos ouvem também. Mas eu queria que você tentasse acompanhar. A gente vai tentar botar referência aí de forma no vídeo para que você acompanhe, porque a gente não vai ler até para ganhar um pouco de tempo. Só vai ler uma passagem só, mas eu vou citar várias agora aqui. Queria que você começasse a prestar atenção aí. 40 dias e 40 noites foi o tempo que durou o dilúvio. Está lá em Gênesis 7, 12. 40 anos tinha Isaac e Esaú quando se casaram. Note que interessante isso. Está lá em Gênesis 25, 20 e em Gênesis 26, 34. Algo que eu achei muito legal. Moisés viveu 120 anos. Esses 120 anos, se a gente for dividir por 3, vai dar 40. Então veja que interessante. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos pastor na terra de Midian e 40 anos na travessia pelo deserto. Você vai ver isso lá em Atos 7, do versículos 20 ao 40. 40 anos durou o êxodo. Está lá em Deuteronômio 8, 2. 40 era o número máximo de açoites que um homem poderia receber por um crime, segundo a lei mosaica. Está lá em Deuteronômio 25, versículo 3. Se você se lembra lá, Jesus, por exemplo, ele sofreu algumas quarentenas de açoite, e para que ele fosse repetida aquelas quarentenas, eles não deram 40, eles deram 39 para poder repetir. Veja o nível de crueldade que o ser humano estava. Então ele não poderia dar as 40 porque a punição seria encerrada ali, mas ele poderia receber 39 e assim, sucessivamente. Então você vê, 40 dias e 40 noites Moisés esteve lá no Monte Sinai. Está lá em Deuteronômio 9, do 9 ao 11. Moisés intercedeu em favor de Israel durante 40 dias e 40 noites. Está lá em Deuteronômio 9, 18. 40 dias exploraram a terra prometida os espiões de Israel, Números 13, 25. Antes de ele entrar, a terra prometida mandaram espias, e esses espias passaram 40 dias lá. É muito legal essas pesquisas que a gente faz na Bíblia. 40 anos serviu Israel aos filisteus antes da libertação por meio de Sansão. Isso está lá em Juízes 13, versículo 1. 40 dias Golias desafiou os israelitas antes que Davi o vencesse. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. 40 anos reinou Davi, igualmente a Saul e igualmente a Salomão. Isso está lá, as passagens aí, 1 Reis 2:11, Atos 13:21 e 1 Reis 11:42. E 40 dias também ficou o profeta Elias em jejum num deserto, até se encontrar com Deus no Monte Horebe. Mais uma vez, 40 dias. 1 Reis 19:8. Essa é a referência. Jonas anunciou que Nínive seria destruída em 40 dias. Isso está lá em Jonas 3, versículo 4. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Isso está lá em Atos 1, versículo 3. E essa passagem, agora eu queria que você abrisse sua Bíblia, que é justamente onde a gente irá meditar para encerrar, tá assim, fechando esse vídeo, que é 40 dias e 40 noites. Jesus foi ao deserto, para ser tentado por Satanás depois de seu batismo. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve
fome. Amados, precisamos entender que existe um tempo determinado por Deus para que cada propósito se cumpra na nossa vida. E nesses períodos, vamos assim dizer, de uma forma até que tem muito a ver com o nosso estudo, a gente poderia chamá-los também de quarentena, que é um tempo muitas vezes onde Deus separa para nós, para que nesse período a gente cresça, para que nesse período a gente amadureça, para que nesse período a gente aprenda muitas coisas. E esse período de quarentena, a gente precisa entender que Jesus não separou nem da vida do seu próprio filho. A gente vê que logo após o batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Então, e a partir dali a gente vê que Jesus deu, vamos assim dizer, o pontapé inicial no seu ministério. Muitos querem viver algo sobrenatural de Deus, mas não querem passar por esse período de quarentena. Eu estou passando por esse período. Eu não sei até quanto tempo vai, porque já vimos que quarentena ela não dura um tempo específico. Eu só falei das questões de várias vezes ou repetido dos 40, só para despertar a sua curiosidade de pesquisar assuntos na Bíblia. Mas a quarentena de Deus, assim como é a quarentena dos homens, ela não tem um tempo específico. E a gente precisa entender qual é a nossa quarentena, qual é o motivo da quarentena que estamos passando. E precisamos entender que quando esse período passar, o novo de Deus será estabelecido na nossa vida. Então, para que o novo de Deus se estabeleça na nossa vida, é necessário muitas vezes a quarentena. Então, sempre que passarmos por um período de aprendizado em Deus, será para algo melhor. Eu tenho certeza que muitos dos seus conceitos você tem revisto nesse período de pandemia que estamos passando. O fato é que quando passar este período, sairemos melhores do que entramos nele. Assim é o agir e o trabalhar do mover de Deus. Então, que Deus te abençoe, queridos, nesse dia. Compartilhe esse vídeo, que esse vídeo ele tenha sempre um alcance direcionado pelo Espírito Santo. Então, abençoe outra pessoa com esse vídeo. De repente, outra pessoa está precisando entender a quarentena de Deus para a sua vida. E saiba disso, querido. O melhor de Deus será estabelecido na sua vida. Então, graça e paz, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, venha estar sempre constante contigo, te ensinando, te guiando, te orientando, e que nunca falte do óleo do Espírito sobre a tua cabeça. Então, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Amém.